Olá, tudo bem, pessoal? Nesse vídeo aula, vamos resolver a questão 20, que caiu na Universidade Federal Viçosa, Minas Gerais. O enunciado diz assim: seja AB o diâmetro de uma circunferência de raio R, e seja C um ponto pertence a ela, distinto de A e B, conforme a figura ao lado. Letra A, sendo o ângulo ABC igual a beta, determine a área do triângulo ABC em função de beta e raio. Muito bem. Então aqui ele fala que AB é o diâmetro da circunferência do raio R e que mais? Que o C pertence à circunferência. Bom, então observa o seguinte. Primeiro, vamos ver esse triângulo aqui, ó. Triângulo ABC. Por sua vez, né? Aqui vale raio, então aqui também vale raio. Então eu vou fazer uma réplica do desenho aqui, um pouquinho maior, para a gente entender. Aqui vale A, aqui vale V, aqui vale C. Eu sei aqui vale 2R, né? Que o diâmetro é 2 vezes o do raio. Tá bom. Mas e daí? Como que eu faço para dar continuação? Aqui a gente tem que saber de uma informação importante, tá? Que é o ângulo de uma circunferência. Ó, se esse arco for 60, então esse ângulo vai ser 30 graus, que é exatamente a metade, tá? Pegar outra circunferência. Então, se aqui o arco vale 120, então esse ângulo vai ser metade, vai ser 60. Então, nessa configuração que nós temos, exatamente o que? Ele fica exatamente na metade, né? E o ponto C está aqui, né? Então, daqui até aqui, qual o tamanho do arco? O arco vai ser metade de uma circunferência que é 180 graus. Então, qual o tamanho desse ângulo? Usando o que a gente sabe, vai ser a metade do arco. Metade de 180 vai ser 90. Então, esse ângulo 90 é um ângulo reto. Então, o triângulo ABC nada mais, nada menos que um triângulo retângulo. Bom, se for um triângulo retângulo, e o enunciado já deu pra gente que, ó, o ângulo ABC vale beta. Então, vamos pegar aqui, ó. Esse triângulo ABC tá falando de B aqui, vale beta. Então, aqui, esse triângulo aqui vale beta, certo? Então, vamos calcular a área do triângulo ABC. Lembra como calcular a área de triângulo? A área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. Que esse é o nosso objetivo do exercício, certo? Base vale quanto? Quem é a base e quem é a altura? Base e altura são dois segmentos que faz ângulo de 90 graus. Então, esse aqui é base vezes altura. Portanto, esse 2R não é nem base, nem altura, tá? Então, eu posso considerar aqui como base e aqui como altura, ou vice-versa. Posso chamar aqui de base e aqui de altura. Mas vamos chamar assim, né? Tá bom, tá? Agora, quando que vale B, quando que vale altura? Em função de raio e beta. Então, nesse caso aqui, lembra? Quando o enunciado dá o ângulo, a gente tem que usar a trigonometria. Tá bom? Então, vamos dar um nome para cada lado, certo?
Vamos dar nome para cada lado. Ó, então, oposto do ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. Oposto do ângulo é chamado cateto oposto. Então, esse lado é chamado cateto adjacente. Eu tenho a hipotenusa, eu quero encontrar o B, que é cateto adjacente, usa cosseno. Qual o ângulo que a gente está trabalhando? Não é o beta? Então, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno não deu ângulo, então não sei quanto que vale. Mas eu sei que cateto adjacente é a base. E hipotenusa, por sua vez, é 2 vezes raio. O que eu quero? Eu quero o B. Certo? Então, tem que isolar o B. 2R está dividindo, passa multiplicando. Então, vai ser B é igual a 2 vezes de raio vezes cosseno de beta. Opa, então, a primeira parte, né? O B já está resolvido. Agora, como que eu resolvo a altura? A altura aqui, ó, é cateto oposto e hipotenusa. A relação que tem cateto oposto e hipotenusa é seno. Então, vai usar seno do ângulo beta, cateto oposto sobre hipotenusa. Não tem um ângulo, então aqui não tem como calcular. Mas eu sei que cateto oposto vale Hzinho, né? Que é a altura do triângulo. E a hipotenusa vale 2R. Opa, eu quero né, a altura em função de raio, né? Então, aqui, ó, basta isolar H. Então, 2R está dividindo, passa multiplicando. Então, a altura vai ser 2 vezes de raio vezes seno de beta. Muito bem, agora sim. Agora, por fim, posso calcular a letra A. A área do triângulo ABC vai ser base vezes altura, divide por 2, onde a base vale 2R vezes cosseno de beta, certo? E aqui, ó, altura 2R vezes seno de beta. Base vezes altura dividido por 2. Perfeito. Olha só, esse 2 pode cancelar com esse 2. Então, vai sobrar o quê? Vai sobrar o R vezes 2R. R vezes R, R ao quadrado. Então, vai ser 2 raio ao quadrado. Que é multiplicado por quem? Cosseno de beta, seno de beta. Ou você pode escrever como seno de beta vezes cosseno de beta. Tá aí a resposta da área do triângulo ABC em função de raio beta. Tá? Então, esse aqui é letra A. Agora, letra B. O que a gente determina? Qual a área máxima para o valor de B? Onde B é o ângulo, né? Então, a gente quer saber qual o ângulo, né, aqui, que gera uma área máxima. Bom, na trigonometria 3, a gente sabe que seno de 2 delta é seno A cossa B. Ó, deixa eu escrever de novo aqui. Seno de 2x é seno de x vezes cosseno de x mais cosseno de x vezes seno de x, que por sua vez vai ser 2. Ó, aqui as duas coisas não são iguais, então vai ser 2 vezes de seno de x, cosseno de x. Ou seja, olha só, isso daí é igual seno de 2x. Então, aqui, aproveitando o resultado aqui, ó, eu posso reorganizar essa conta, vai ficar assim, raio ao quadrado vezes 2 vezes de seno vezes cosseno. Concorda comigo? Essa parceira não é igual ao seno de 2x? Sim. Então, a área depende do tamanho do ângulo.
Então, qual o valor máximo? Qual o valor máximo de seno? Né? O valor máximo de seno é quando está entre menos e 1, né? Ó, seno sem sono. Então, estudo de seno é de pé. Então, maior que 1, menos 1, 0, 0. Qual o valor máximo? Quando o ângulo está de 0 até 90 graus. Então, atinge o máximo quando o ângulo aqui vale 90 graus. Então, seno de 90 vai ser o máximo, que por sua vez, nesse caso é 2x. Então, qual o ângulo para que multiplicar por 2 dá 90? Ou seja, então 2x igual a 90, x igual a 90 dividido por 2 dá 45. Então, quando o x for 45 graus, o seno vai ser 90, que vai ter a altura máxima, que por sua vez vai ter o quê? A área máxima. Tá bem? Então, nesse exercício 20 da lista, ele exige que a gente tenha uma noção de trigonometria, tá? Trigonometria, como eu posso encontrar, né, qualquer lado do triângulo retângulo, dado o ângulo em um lado. Então, a gente tem que saber seno, cosseno, tangente. E, por fim, ter noção de qual é o valor máximo e mínimo de seno, né? Tá bom? Então, até aqui é a explicação desse vídeo. Espero que tenha ajudado vocês, né? Um forte abraço, até a próxima.